A situação é delicada e o Brasil está em comoção. Preta Gil enfrenta a mais desafiadora batalha de sua vida, um momento que poucos poderiam imaginar. Enquanto seu corpo enfraquece, a fé da família e dos fãs se fortalece. Unidos pela esperança, todos clamam por um milagre. Entre tratamentos de ponta e complicações inesperadas, a luta da cantora ganhou o coração do país. Milhares acompanham cada atualização com apreensão, em uma corrente de oração que cresce a cada dia. Desde que foi diagnosticada com câncer no intestino, em meados de 2023, a vida de Preta Gil mudou drasticamente. Conhecida por sua energia vibrante e presença marcante, ela passou a encarar uma rotina exaustiva de cuidados médicos, enfrentando uma montanha-russa de altos e baixos. Prepare-se para conhecer a verdade por trás dessa jornada comovente, e entender por que o Brasil inteiro está de joelhos, acreditando em um milagre. No início, a esperança ainda era forte. A família, os amigos e os fãs acreditavam em uma recuperação. Mas com o tempo, a doença foi se agravando. Preta enfrentou diversas sessões de quimioterapia. Em algumas delas, chegou a compartilhar sua força nas redes sociais, mostrando otimismo e fé. Mas nem sempre era possível esconder o desgaste físico. Além da quimio, ela passou por cirurgias delicadas, cada uma mais exigente que a anterior. Os médicos estavam fazendo tudo o que podiam, mas o corpo dela já não reagia como antes. Para buscar novas possibilidades, Preta viajou várias vezes ao exterior. Os Estados Unidos se tornaram um destino frequente na sua luta contra o câncer. Lá, ela teve acesso a tecnologias mais avançadas e a médicos experientes. Mas mesmo com todo o esforço, os resultados não foram os esperados. Hoje, a aparência da cantora reflete o peso da batalha. Ela está visivelmente mais magra, com feições cansadas. Seus olhos, antes vibrantes, agora carregam uma tristeza silenciosa. As roupas largas escondem o quanto o tratamento debilitou seu corpo. Em fotos mais recentes é possível notar a mudança. Mas o mais sensível não está no físico, está no emocional. O estado mental de Preta também inspira cuidados. Quem convive com ela percebe que a exaustão não é apenas do corpo, mas da alma. Ela se tornou mais introspectiva, fala pouco, evita longas conversas e se recolhe em silêncio. Momentos antes alegres agora são marcados por uma calma dolorosa. Ela dorme muito, passa grande parte do dia em repouso e evita qualquer atividade que exija esforço. A mudança no comportamento tem sido notável até para os fãs. A cantora, que sempre compartilhou sua rotina, agora prefere o recolhimento. As redes sociais, antes cheias de vídeos, músicas e desabafos, estão mais silenciosas. O olhar dela diz tudo: Preta está cansada. Mesmo assim, há uma força misteriosa que a mantém firme. É como se, no meio de tanta dor, ainda existisse um fio de esperança. A família se apega a isso. Amigos íntimos dizem que nos dias bons, ela ainda sorri. Mas os dias bons têm sido cada vez mais raros. E enquanto o Brasil observa em silêncio, a luta continua. O que poucos sabem é que parte dessa nova fase começou durante uma das viagens mais importantes que ela fez aos Estados Unidos. Lá, Preta recebeu a notícia que mudou completamente o rumo de sua história. A decisão de buscar tratamento nos Estados Unidos foi tomada com base em fortes recomendações médicas. A equipe que cuidava de Preta no Brasil acreditava que lá ela poderia encontrar alternativas mais modernas e eficazes. A esperança era clara. Talvez em solo americano estivesse o caminho da cura. Preta Gil embarcou confiante, acompanhada por familiares e com o apoio de todos. O primeiro impacto foi positivo. Os hospitais que a receberam tinham infraestrutura de ponta e médicos reconhecidos internacionalmente. Os exames começaram rapidamente, e novas possibilidades de tratamento foram apresentadas. Mas logo a realidade se impôs de forma cruel. Após uma bateria de avaliações detalhadas, os médicos revelaram algo devastador: o câncer havia se espalhado para outros órgãos. O nome técnico é metástase. Quando isso acontece, a doença se torna muito mais difícil de controlar. A notícia caiu como uma bomba. O clima de esperança se transformou em silêncio. O olhar da equipe médica mudou. Agora, o foco já não era mais a cura, e sim prolongar a vida e oferecer o máximo de conforto possível. Para Preta e sua família, esse foi um dos momentos mais difíceis de toda a jornada. Eles sabiam que o tempo estava ficando curto. A cantora foi submetida a novos tratamentos, combinando medicações fortes com sessões de imunoterapia. Mas os efeitos colaterais foram duros. Dores, náuseas, fadiga constante. Seu corpo, já fragilizado, começou a ceder aos poucos. Os médicos americanos deixaram claro: era um caso extremamente desafiador. A evolução da doença foi rápida demais.
Embora ela tenha recebido toda a assistência possível, o cansaço extremo passou a dominar seus dias. Preta, que antes ainda demonstrava alguma resistência, passou a depender de ajuda para tarefas simples. Apesar disso, ela manteve sua dignidade. Mesmo debilitada, procurava manter uma rotina emocionalmente equilibrada. Nos momentos de lucidez, agradecia a equipe, mandava mensagens aos amigos e pedia que todos não perdessem a fé. Mas cada nova etapa do tratamento vinha acompanhada de mais limitações físicas. O ambiente hospitalar nos Estados Unidos era de respeito e cuidado, mas havia um ar constante de urgência. Os profissionais faziam o possível para aliviar sua dor, mas a progressão do câncer já deixava pouco espaço para avanços. A cura, naquele momento, já parecia uma possibilidade distante. Ainda assim, a decisão de buscar ajuda fora do país foi vista pela família como um ato de coragem. Eles sabiam que era preciso tentar tudo. E tentaram agora com o quadro clínico redefinido e os médicos mais cautelosos do que nunca. Preta retornaria ao Brasil com uma nova perspectiva, e com uma nova batalha pela frente. O que se via no rosto de Preta Gil já não era apenas o peso da doença. Era um cansaço mais profundo, que não vinha só do corpo. Era algo que nascia da alma. Um desgaste silencioso acumulado ao longo de meses de tentativas, tratamentos, esperanças quebradas e dores intensas. Ela, que sempre teve um olhar cheio de luz, agora parecia olhar para dentro, como se procurasse respostas que ninguém conseguia dar. O brilho característico dos olhos de Preta, aquele que encantava o Brasil desde os palcos até as telinhas, se apagava aos poucos. Não por falta de fé, mas por excesso de dor. A cantora passou a falar cada vez menos. Sempre tão expressiva, agora preferia o silêncio. Evitava longas conversas, respondia com gestos ou frases curtas. O cansaço não era só físico, era emocional. Era como se ela estivesse poupando até as palavras para conservar a pouca energia que ainda lhe restava. As palavras de esperança, antes frequentes, tornaram-se raras. Os desabafos otimistas que compartilhava nas redes sociais desapareceram. Aquele espaço que antes era palco de lives, postagens e interações calorosas com os fãs, virou um vazio. O silêncio digital de Preta foi sentido por todos que a acompanham. Era como se ela dissesse, sem dizer, que não tinha mais forças para fingir que estava tudo bem. Os meses de luta cobraram um preço alto. E não era apenas o corpo que estava esgotado. O espírito, antes firme, mostrava sinais de desgaste. Foram tantos exames, notícias difíceis, idas e vindas entre hospitais, expectativas que viraram frustrações. Era inevitável que em algum momento, o emocional também pedisse socorro. É um pedido de descanso, de compreensão, de respeito ao tempo dela. Preta sempre foi intensa, apaixonada pela vida, generosa com todos. Mas agora ela precisava se recolher, se preservar, respirar no ritmo que conseguisse. A família atenta passou a dedicar mais cuidado à saúde mental dela. Psicólogos foram acionados. Conversas mais íntimas aconteceram. Não se tratava apenas de tratar a doença, mas de acolher a dor. A dor que não aparece nos exames, mas pesa todos os dias. O sofrimento que mora dentro do peito e não se explica com palavras. Mesmo cercada de amor, a sensação era de solidão. Não porque faltasse companhia, mas porque nem todo mundo consegue entender a profundidade do que ela estava sentindo. Era como se, em meio a tantos cuidados físicos, o coração dela estivesse pedindo por algo além da medicina. E foi nesse cenário de fragilidade e silêncio, que a fé começou a ocupar um espaço ainda mais importante na vida dela e da família. Não como substituto da medicina, mas como um caminho para suportar o que a ciência não podia resolver. A equipe médica que acompanhava Preta Gil nos Estados Unidos sempre foi transparente. Desde os primeiros exames deixaram claro que o caso dela era complexo. Fizeram o possível para tratá-la com dignidade, cuidado e verdade. Não alimentaram falsas esperanças. Não prometeram cura. Falaram com o coração e com a ciência. Essa postura, embora dolorosa, foi essencial. A família precisava saber com o que estava lidando. E à medida que os tratamentos não traziam os resultados desejados, uma nova consciência começou a surgir. Era preciso olhar além da medicina, não como negação da ciência, mas como complemento do que ela não alcança. A medicina tem seus limites. Pode operar, medicar, aliviar. Pode prolongar o tempo, mas não pode controlar tudo. E quando esses limites ficam evidentes, muitos se voltam para outra dimensão, a espiritual. Foi isso que aconteceu com a família de Preta. Mesmo cercados pelos melhores especialistas, começaram a buscar um sentido maior. Perceberam que, em certos momentos, só a fé é capaz de trazer paz. Não se tratava de escolher entre fé ou ciência,
mas de aceitar que ambas caminham juntas e que a fé começa onde a medicina termina. Religiosos passaram a visitar Preta com frequência. Missionários, padres, pastores, todos com mensagens de amor, consolo e esperança. Não prometiam milagres, ofereciam acolhimento. Reforçavam que mesmo diante da dor, existe uma força maior que sustenta. Uma força que não depende de exames ou laudos médicos. A espiritualidade, aos poucos, foi preenchendo os espaços que a medicina não conseguia alcançar. O ambiente ao redor de Preta se transformou. Mais calmo, mais silencioso, mais reflexivo. O quarto deixou de ser apenas um espaço clínico. Tornou-se um lugar de oração, de entrega, de fé. A família passou a orar unida. Juntos, encontraram consolo onde antes havia apenas medo. Cada palavra dita em voz baixa era uma tentativa de manter a esperança acesa. Cada vela acesa, uma forma de pedir por força. E não apenas por um milagre físico, mas por paz interior. Por conforto diante do que não se pode controlar. A cura, naquele momento, já não era mais só do corpo. Era também da alma. E nesse caminho, a fé mostrou sua importância. Não para negar a realidade, mas para enfrentá-la com dignidade. Preta, mesmo em silêncio, parecia perceber isso. Às vezes, fechava os olhos e apenas respirava, como quem sentia algo maior. Um alívio que não vinha dos remédios, mas de dentro. O tratamento de Preta Gil, que já era delicado desde o início, entrou em uma fase ainda mais complicada. A expectativa era conseguir, pelo menos, estabilizar o avanço do câncer. Mas em vez disso surgiram complicações inesperadas. O corpo, já fragilizado, começou a reagir de forma agressiva aos procedimentos médicos. Nada funcionava como antes. O sistema imunológico de Preta entrou em estado crítico. Com as defesas baixas, os riscos de infecções aumentaram drasticamente. Os médicos passaram a monitorar qualquer sinal diferente com extrema atenção. Uma simples febre poderia significar algo muito mais grave. Ela começou a apresentar quadros febris constantes, acompanhados de calafrios e uma queda drástica de energia. A dor se tornou uma presença constante. Dores no corpo, dores de cabeça, dores internas que os exames nem sempre conseguiam explicar. Cada nova medicação precisava ser ajustada com cuidado. Os efeitos colaterais vinham quase sempre com força total. Náuseas, tonturas, confusão mental e, em alguns momentos, dificuldade para respirar. A rotina dela mudou completamente. Passou a ter acompanhamento médico praticamente em tempo integral. Enfermeiros especializados, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos se revezavam para manter sua estabilidade. Os sinais vitais eram verificados várias vezes ao dia. A qualquer sinal de alteração, a equipe se mobilizava imediatamente. O quarto virou uma espécie de centro de operações. Monitores, seringas, sondas, aparelhos de oxigênio, tudo era necessário. Cada novo dia era uma batalha diferente. O tratamento, que antes tinha um foco definido, passou a se tornar uma guerra em várias frentes. Além do câncer, era preciso lidar com infecções, inflamações e outras doenças oportunistas. A alimentação precisou ser controlada ao extremo. Em muitos momentos, ela não conseguia comer sozinha. A fala, que já estava mais pausada, tornou-se quase ausente. Os olhos ficavam fechados por mais tempo, como se o sono fosse a única forma de escapar da dor. O desgaste emocional também atingiu níveis alarmantes. Não apenas para Preta, mas para todos ao seu redor. A família, já cansada, lutava para manter a serenidade. Mas era impossível não se abalar diante de tanta fragilidade. Os profissionais de saúde passaram a incluir a atenção psicológica como prioridade. Era preciso lidar com o medo constante. Medo de uma nova infecção. Medo de uma parada súbita. Medo de que o corpo não aguentasse mais. A esperança, que ainda existia, começou a ser testada todos os dias. A fé sustentava. Mas o desgaste era real. E assim, entre remédios, exames, ajustes e dores, a luta de Preta continuava. Uma batalha silenciosa, sofrida e cada vez mais difícil de suportar. Diante de tanto silêncio vindo do quarto de hospital, uma voz familiar decidiu se pronunciar. Em entrevista emocionante, Bela Gil, irmã de Preta, abriu o coração e falou como nunca antes. As palavras foram duras, mas verdadeiras. Eram um reflexo de uma dor que já não cabia mais no peito da família. Minha irmã está muito cansada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, disse Bela com a voz embargada. Foi como se o país inteiro tivesse parado por alguns segundos. Não era uma declaração qualquer, era um grito, um pedido de empatia. Ela contou que a doença é horrorosa, e que não consome apenas o corpo de quem está doente, mas também os sentimentos de quem cuida. Bela descreveu o sofrimento diário com detalhes.
Disse que Preta precisa de ajuda para fazer as tarefas mais simples: levantar da cama, ir ao banheiro, segurar um copo d'água. A alimentação virou um desafio. Em muitos dias a cantora não conseguia comer nada. O apetite desapareceu quase por completo, e a fraqueza foi tomando conta de tudo. Bela falou sobre os momentos em que Preta fecha os olhos e simplesmente chora em silêncio. Não reclama, apenas chora. De dor, de cansaço, de saudade da vida que levava antes. A família inteira se reveza nos cuidados. Cada um faz o possível para estar presente. Organizam horários, revezam turnos, trazem palavras de carinho e tentam, de alguma forma, amenizar o sofrimento. Mas é impossível não sentir o peso. Segundo Bela, é como se a doença fosse levando um pedacinho da gente também. O desabafo trouxe à tona a realidade que muitos esquecem. Por trás de um rosto famoso, há uma família comum. Gente que sente, que sofre, que teme o pior. Bela fez um apelo sincero para que as pessoas olhem com mais compaixão. Pediu respeito ao tempo de Preta, à dor da família, à intimidade do processo. Ela disse que não espera milagres. Espera dignidade. Espera que sua irmã sinta amor, mesmo no momento mais difícil. Que mesmo frágil ainda se sinta abraçada pelo país que tanto a admira. E foi com lágrimas nos olhos que Bela encerrou seu desabafo. Não com raiva nem com revolta, mas com um pedido: que todos lembrem que atrás da imagem pública existe uma mulher guerreira, cercada por uma família inteira tentando não desmoronar. A perda de autonomia foi um dos golpes mais difíceis para Preta Gil. Ao longo das últimas semanas, sua mobilidade diminuiu de forma drástica. Andar, algo tão simples e automático para a maioria das pessoas, passou a ser um grande desafio. Seus passos se tornaram curtos, lentos e muitas vezes impossíveis de serem dados sem ajuda. A força que antes sustentava o corpo já não existe como antes. Mesmo com o apoio de fisioterapeutas e familiares, há dias em que ela simplesmente não consegue levantar da cama. Pequenos deslocamentos dentro do quarto exigem cuidado extremo. Para distâncias maiores, a cadeira de rodas se tornou indispensável. Essa dependência afetou profundamente a rotina dela. O banho, que sempre foi um momento de autocuidado e privacidade, agora exige a presença constante de outra pessoa. Alimentar-se também passou a depender de auxílio. Às vezes, ela consegue segurar os talheres. Em outros momentos, não tem energia nem para isso. O corpo, tão presente em sua carreira e imagem pública, está cansado. A vitalidade que ela carregava no palco, nos desfiles, nas campanhas e nas redes sociais, deu lugar a uma fragilidade silenciosa. Cada movimento agora é calculado. Cada esforço limitado. Não por falta de vontade, mas por impossibilidade real. A família, mais do que nunca, se revezou para estar ao lado dela. Mãe, pai, irmãos e amigos íntimos passaram a dividir tarefas, horários e responsabilidades. Todos fazem o que podem, mesmo sem experiência em cuidados intensivos. A dedicação é visível, o amor palpável, mas o cansaço é inevitável. Ver alguém tão forte se tornar tão dependente é um choque constante. Existe um sentimento de impotência, um desejo de fazer mais, mesmo quando já se está dando tudo. Os olhares trocados dentro de casa revelam uma mistura de dor, compaixão e luta interna para manter a calma diante da nova realidade. O contraste com o passado recente é brutal. Preta sempre foi símbolo de presença marcante, alegria e movimento. Era vista caminhando com firmeza pelos palcos, pela televisão, pelos eventos. Hoje, cada tentativa de levantar exige esforço e coragem. Apesar da limitação física, o carinho continua chegando de todos os lados. Mensagens, vídeos, orações e homenagens inundam o ambiente. Mas mesmo com tanto apoio, é impossível ignorar o impacto que essa fase impôs à sua vida. O corpo pede pausa. E mais do que nunca, ela precisa ser cuidada com paciência, afeto e respeito. Diante de tantos obstáculos e do agravamento do quadro, a família de Preta Gil decidiu autorizar uma alternativa que até pouco tempo atrás era apenas uma possibilidade distante, um tratamento experimental. Essa terapia inovadora, ainda em fase de testes e estudos, representa uma das opções mais modernas da medicina atual e também uma das mais caras. O acesso a esse tipo de procedimento é extremamente limitado. Ele está disponível apenas em centros médicos altamente especializados, com estrutura de pesquisa avançada e profissionais experientes em terapias genéticas e celulares. A escolha por esse caminho exigiu coragem, agilidade e, sobretudo, um grande investimento financeiro. O primeiro passo foi realizar uma série de exames detalhados. Os médicos precisavam entender o comportamento específico das células cancerígenas no corpo de Preta. Com base nesses dados, uma medicação personalizada foi desenvolvida.
Ela não segue fórmulas prontas. É feita sob medida, pensando exclusivamente no funcionamento do organismo da paciente. A promessa dessa terapia não é de cura garantida. Na verdade, os resultados ainda são incertos. Alguns pacientes apresentam melhoras significativas. Outros, infelizmente, não reagem ao tratamento. Por isso, cada etapa precisa ser monitorada com extremo cuidado. Qualquer reação adversa pode colocar tudo em risco. O custo do procedimento é outro desafio. O valor mensal pode ultrapassar centenas de milhares de dólares, sem incluir exames complementares, transporte, hospedagem e equipe de apoio. Ainda assim, a família decidiu seguir em frente. Com o apoio de amigos, parceiros e instituições, estão fazendo o possível para bancar a continuidade da terapia. A medicação começou a ser administrada de forma controlada, com doses ajustadas progressivamente. Os médicos observam atentamente como o corpo de Preta reage. Pequenos sinais são analisados com seriedade. Uma mudança de cor na pele, uma alteração nos batimentos, qualquer variação no padrão de sono ou apetite. O tratamento experimental exige não apenas resistência física, mas também preparo emocional. Preta foi informada de todos os riscos e, mesmo cansada, aceitou continuar. Ela sabe que neste ponto da jornada cada tentativa pode fazer a diferença. A fé da família permanece firme. A confiança na equipe médica também. Eles sabem que não há garantias, mas existe uma esperança nova, e por mais frágil que seja, é nela que estão se apoiando agora. Em meio ao desgaste físico e emocional que Preta Gil enfrenta, uma nova esperança surgiu a partir de uma abordagem moderna, o tratamento com medicação personalizada. Diferente dos remédios tradicionais, esses medicamentos são desenvolvidos especificamente para o corpo dela, após um mapeamento genético e celular completo. Os médicos responsáveis por esse tratamento inovador fizeram uma leitura profunda do perfil biológico da cantora. Isso incluiu a análise de como seu organismo reage a substâncias químicas, quais vias celulares estão mais comprometidas e, principalmente, quais medicamentos já não apresentavam efeito algum. Esse tipo de investigação exige tempo, tecnologia de ponta e muito investimento. Com base nesses dados, foi possível criar um composto único, uma combinação de agentes químicos voltados exclusivamente para o tipo de câncer que atinge Preta. A fórmula não é genérica nem reutilizada em outros pacientes. Ela foi desenvolvida com a intenção de atacar com precisão as células tumorais presentes no organismo dela. Esse processo é extremamente complexo. Exige máquinas modernas, equipes multidisciplinares e acompanhamento em tempo real. A meta é clara: atingir o tumor com o máximo de precisão, preservando ao máximo as células saudáveis. Isso ajuda a reduzir os efeitos colaterais que tanto desgastaram Preta em outras fases do tratamento. Com menos náuseas, menos queda brusca de energia e menos dores generalizadas, o foco passa a ser na qualidade de vida. Embora a cura não seja garantida, e em alguns casos nem mesmo esperada, a melhora no bem-estar da paciente é um avanço importante. Poder dormir com menos dor, levantar com menos dificuldade e conversar com mais lucidez já são conquistas valiosas. A medicação personalizada ainda está em fase de testes em várias partes do mundo, por isso o tratamento de Preta também contribui para que a ciência avance. Os dados gerados pela resposta do corpo dela ajudarão médicos e pesquisadores a entender melhor como enfrentar esse tipo agressivo de câncer. Tudo isso tem um custo muito alto. Além do valor financeiro, há um custo emocional. A cada exame, a cada resultado, a família segura o fôlego. A cada reação positiva, uma esperança se renova. A cada pequeno retrocesso, o medo retorna. É uma montanha-russa de sentimentos, vivida dia após dia. Mas algo tem feito diferença nesse processo: o carinho do público. As mensagens de apoio, as homenagens sinceras, as orações, os gestos de afeto vindos de todos os cantos do Brasil têm chegado até Preta. E mesmo nos momentos em que não consegue responder, ela sente. Sabe que não está sozinha. Esse suporte humano, invisível aos exames, tem um valor incalculável. A medicina personalizada age no corpo, mas é o amor coletivo que fortalece o espírito. A confirmação que muitos temiam, mas que poucos estavam preparados para ouvir, veio de forma clara e direta. Os médicos brasileiros que acompanham o caso de Preta Gil emitiram um novo boletim, baseado em exames recentes e avaliações clínicas detalhadas. A declaração foi dura, mas necessária. Não há mais possibilidade de cura. O câncer atingiu um estágio irreversível. Espalhou-se de maneira agressiva, atingindo órgãos e tecidos vitais com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os profissionais mais experientes. A equipe médica explicou que o tratamento continuará, mas com um foco diferente.
proporcionar conforto, dignidade e, se possível, mais tempo com qualidade. Preta sempre foi transparente com o público sobre sua condição. Desde o primeiro diagnóstico, ela compartilhou etapas do tratamento, momentos de fé e também seus períodos de angústia. Em vídeos recentes com voz baixa mas firme, revelou que estava ciente da gravidade do quadro. Disse que estava cansada, mas não deixaria de lutar. A notícia oficial, embora devastadora, também trouxe um certo alívio. A verdade, quando dita com sensibilidade, permite que todos familiares, amigos e fãs se preparem. Saber que o objetivo agora é cuidar com amor e não insistir em curas impossíveis ajuda a mudar a forma como a dor é enfrentada. Os médicos explicaram que a equipe continuará monitorando tudo: alimentação, dor, sinais vitais e bem-estar emocional. O cuidado paliativo passou a ser a base do atendimento. Isso não significa desistência, mas respeito à realidade do corpo. A missão agora é acolher, proteger e suavizar. A medicina brasileira, mesmo com limitações tecnológicas em relação a grandes centros internacionais, mostrou-se ética e humana. Não escondeu nada da família. Não gerou falsas expectativas. E isso foi visto pela própria família como um gesto de amor. Porque amar, nesses momentos, é também preparar para o que está por vir. A decisão de divulgar publicamente esse diagnóstico final foi tomada com o consentimento da própria Preta e de seus familiares. Eles sabiam da importância de manter os fãs informados com respeito e verdade. Afinal, milhões de brasileiros acompanham essa jornada com o coração apertado, torcendo por cada passo. A partir dessa revelação, o ambiente ao redor de Preta se tornou ainda mais sagrado. Cada gesto, cada palavra e cada abraço passou a ter mais significado. O tempo ganhou outro valor, e o amor se transformou na única força capaz de resistir à dor. Preta Gil sempre foi símbolo de força, autenticidade e amor pela vida. E mesmo agora, diante da situação mais delicada que já enfrentou, essa essência continua presente. O que se vê ao redor dela não é apenas dor. É também uma torcida real e sincera para que, mesmo sem a cura esperada, ela possa continuar vivendo com dignidade, cercada de carinho e serenidade. A coragem de Preta está em cada decisão tomada ao longo dessa jornada. Desde o início, ela buscou alternativas, enfrentou procedimentos invasivos, aceitou mudanças e se entregou com fé ao desconhecido. Mesmo quando os médicos diziam que as chances eram mínimas, ela não desistiu. Apostou no tratamento experimental como sua última esperança. E isso, por si só, já é um ato de grandeza. Esse esforço não é apenas por ela. É por todos que a amam. Por sua família, por seus amigos, por seus fãs. E também por aqueles que vivem situações parecidas em silêncio, sem os holofotes, mas com a mesma dor e o mesmo desejo de continuar. A história de Preta representa milhões de brasileiros que enfrentam a fragilidade da vida com coragem e esperança. Hoje, cada pequeno avanço ou um sorriso, uma conversa breve, um instante de paz, é celebrado como uma vitória. Não se trata mais de vencer a doença, mas de viver o máximo possível com dignidade. Momentos preciosos com a família, mesmo que breves, são tesouros guardados com gratidão. O simples fato de estar presente já é motivo de agradecimento. A mensagem que ela deixa não é uma esperança vazia, feita de frases prontas ou otimismo forçado. É uma esperança verdadeira. Uma confiança profunda de que a vida, mesmo em seus dias mais difíceis, ainda pode ter sentido. Que o amor, a fé e a união são capazes de transformar a dor em algo mais suportável. Muitas vezes, quando a medicina chega ao seu limite, o sobrenatural se torna refúgio. Não no sentido místico, mas como fé íntima, silenciosa e pessoal. Uma fé que não exige explicações, que apenas existe e sustenta. Foi essa fé que manteve Preta de pé em muitos momentos. E é nela que sua família agora se apoia. O pedido que ecoa é simples e poderoso: união. União em oração, em apoio, em respeito. Que as pessoas continuem mandando boas energias, mesmo sem saber o que dizer. Que entendam que há um tempo de silêncio, de recolhimento, de privacidade. Mas também há um tempo de presença, mesmo que à distância. A fragilidade da vida nos surpreende. Um dia estamos fortes, no outro não conseguimos mais andar. A doença não escolhe, não avisa, não perdoa. Mas mesmo diante disso, é possível encontrar beleza. Beleza na luta, na entrega, na fé que permanece até o último instante. E é com essa fé, com essa luz e com esse amor que Preta Gil continua. Não como uma mulher vencida, mas como alguém que escolheu viver com coragem até onde for possível. E isso, por si só, já é um milagre.